Tudo começa de forma silenciosa e imperceptível. Ninguém percebe inicialmente o que está acontecendo. Você tem apenas 7 anos de idade e está olhando fixamente nos olhos de um dos seus pais que está desmoronando emocionalmente diante de você. Talvez seja o vício em substâncias que está destruindo a família. Talvez seja a raiva explosiva e incontrolável que domina o ambiente. Ou talvez seja apenas o silêncio vazio e ensurdecedor de alguém tão profundamente quebrado por dentro que não consegue mais se fazer presente na vida dos filhos. E sem que nenhuma palavra seja dita explicitamente, algo ancestral e primitivo se ativa em sua mente pequena e ainda em desenvolvimento. Se eu não mantiver tudo sob controle e unido, absolutamente ninguém o fará. É exatamente assim que uma criança desaparece verdadeiramente. Não de forma física, mas psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Elas passam a sorrir com mais frequência, mesmo quando estão sofrendo por dentro. Elas choram cada vez menos, reprimindo suas lágrimas e emoções genuínas. Elas aprendem a ler cuidadosamente o ambiente e o humor das pessoas antes mesmo de ousarem falar qualquer coisa. Elas se transformam no termostato emocional de toda a casa, regulando constantemente a temperatura afetiva do lar. Elas se tornam pequenos adultos muito antes de suas mentes estarem verdadeiramente preparadas para essa responsabilidade esmagadora. E o mundo ao redor as elogia efusivamente por isso. Você é tão maduro para sua idade. Você é tão responsável e confiável. Você é tão forte e resiliente. Mas ninguém jamais para questionar honestamente: a que custo real essa maturidade precoce foi alcançada? Esta é a dor invisível e não reconhecida daqueles que foram forçados a crescer rápido demais, prematuramente. E hoje vamos mergulhar profundamente na psicologia dessa criança ferida. Porque os efeitos dessa dinâmica traumática não desaparecem simplesmente com a idade adulta. Eles moldam fundamentalmente quem você se torna. Eles te seguem persistentemente em seus relacionamentos amorosos, em sua trajetória profissional, em todo o seu senso de valor próprio e merecimento. E se você não compreender verdadeiramente o que aconteceu com você naqueles anos formativos, você passará toda a sua vida adulta repetindo inconscientemente os mesmos padrões de sobrevivência que uma vez te salvaram na infância, mas que agora estão lentamente te destruindo e te impedindo de viver plenamente. Vamos começar compreendendo o que realmente está acontecendo do ponto de vista do desenvolvimento infantil. Quando crianças são forçadas a apoiar emocionalmente os adultos em suas vidas, ao invés de ser o contrário como deveria ser, os psicólogos chamam esse fenômeno de parentificação. É quando uma criança se torna a cuidadora, a pacificadora, a terapeuta improvisada, a protetora da família. Isso não é apenas prejudicial à saúde mental. Isso literalmente reconfigura e reconecta o cérebro em desenvolvimento. Porque quando uma criança é consistentemente colocada na posição de responsável pela regulação emocional, seja das próprias emoções ou das emoções dos outros membros da família, isso cria algo que chamamos de hipervigilância crônica. Você está constantemente escaneando o ambiente em busca de perigos potenciais. Você caminha sobre cascas de ovos, cuidadosamente medindo cada passo e palavra. Você aprende de forma dolorosa que o amor é uma transação comercial, não um direito incondicional. Você oferece paz e tranquilidade, e talvez, apenas talvez, eles te darão segurança em troca. Você aprende que suas próprias necessidades são perigosas e inapropriadas, enquanto as necessidades deles são urgentes e prioritárias. Então você desaparece, não fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente. E em seu lugar cresce uma versão artificial de você que desempenha bem seus papéis. Você se torna a criança obediente e exemplar, o estudante quieto e bem-sucedido, o amigo terapeuta de todos ao seu redor, aquele que nunca pede absolutamente nada para si mesmo. E você usa essa identidade construída de forma tão convincente e persuasiva
que até mesmo você esquece que é apenas uma máscara cuidadosamente elaborada. Mas lá no fundo, algo dói persistentemente. Algo pulsa com dor porque a criança interior que você enterrou viva não morreu de verdade. Ela ainda está lá dentro gritando silenciosamente, desesperadamente. Por que ninguém me protegeu quando eu mais precisava? À medida que você envelhece e se desenvolve, os sintomas se tornam progressivamente mais complexos e multifacetados. Você pode desenvolver hiperindependência patológica. Você recusa qualquer forma de ajuda, afasta as pessoas que tentam se aproximar, ou nunca se sente verdadeiramente seguro e confortável no amor. Você pode se sentir entorpecido e desconectado durante momentos felizes e positivos, porque a alegria genuína parece estranha, não merecida, até mesmo perigosa e suspeita. Você pode lutar intensamente para descansar porque a produtividade constante é a única maneira pela qual você já se sentiu minimamente digno de existir. E pior de tudo, você pode nem mesmo perceber conscientemente que ainda está preso no modo de sobrevivência permanente. Porque quando a disfunção familiar é normalizada tão cedo na vida, seu sistema nervoso aceita o caos como a linha de base normal. A quietude e a paz parecem erradas e desconfortáveis. A tranquilidade parece suspeita e ameaçadora. O amor parece uma dívida que você inevitavelmente terá que pagar de volta de alguma forma. Esta é a psicologia profunda de uma criança forçada a crescer rápido demais, prematuramente. Não é apenas tristeza simples. É um trauma complexo e multidimensional que reformula completamente como você enxerga o mundo e, mais importante ainda, como você enxerga a si mesmo. Agora você pode se perguntar: por que qualquer criança voluntariamente assumiria esse papel esmagador? Porque as crianças farão literalmente qualquer coisa para manter o vínculo de apego com seus cuidadores, mesmo que isso signifique abandonar completamente a si mesmas no processo. A escolha nunca é verdadeiramente consciente ou deliberada. É biológica, instintiva e primitiva. Na ausência completa de segurança emocional, a criança sacrifica sua autenticidade em troca de pertencimento e conexão. Isso não é fraqueza de caráter de forma alguma. Isso é inteligência adaptativa. Isso é instinto de sobrevivência puro. Mas a verdadeira tragédia é esta: o que te salvou naquele momento está te aprisionando agora na vida adulta. Tantos de nós estamos andando por aí como adultos altamente funcionais e aparentemente bem-sucedidos, com crianças interiores profundamente negligenciadas e feridas puxando todos os fios invisíveis por trás das cortinas. Nós nos esforçamos excessivamente e nos esgotamos para ganhar amor e aprovação. Nós permanecemos em silêncio para evitar o abandono que tanto tememos. Nós cuidamos meticulosamente de todos ao nosso redor, mas secretamente desejamos que alguém apenas perguntasse se estamos bem. E aquela fantasia recorrente de que alguém finalmente notará que você não é tão forte quanto finge ser. Que talvez, apenas talvez, você finalmente terá permissão para desmoronar completamente e ser acolhido nos braços de alguém. Essa é a necessidade não atendida, não do seu eu adulto, mas da criança que nunca teve permissão para ser simplesmente uma criança. O primeiro passo genuíno para a cura não é consertar ou reparar rapidamente. É testemunhar honestamente o que aconteceu. Porque até que você valide verdadeiramente o que ocorreu em sua infância, você continuará fazendo gaslighting em si mesmo com pensamentos minimizadores como "não foi tão ruim assim". Outras pessoas tiveram experiências piores. Eu me tornei uma pessoa boa, então está tudo bem. Mas estar bem também é uma máscara protetora. E lá no fundo, você sabe disso perfeitamente. Então, o que acontece com essa criança quando ela finalmente cresce e se torna adulta? Elas se tornam adultos que nunca se sentem verdadeiramente seguros, mesmo em ambientes calmos e acolhedores. Elas se tornam amantes que não conseguem confiar na suavidade e na ternura genuínas. Elas se tornam doadoras compulsivas,
que não conseguem receber nada em troca sem desconforto. Elas se tornam o tipo de pessoa que se desculpa profusamente por chorar, que se encolhe e recua diante de elogios sinceros, e que confunde exaustão crônica com sucesso e realização. Este é o custo verdadeiro e profundo de crescer rápido demais. Porque se sua infância te treinou para ser forte às custas de ser suave e vulnerável, para ser quieto ao invés de honesto e autêntico, para consertar os outros enquanto ignora completamente suas próprias fraturas internas, então que tipo de vida adulta você herda como resultado? Você herda uma existência onde está sempre segurando a respiração inconscientemente, esperando ansiosamente que alguém te dê a permissão explícita para finalmente desmoronar completamente. Mas aqui está a verdade difícil e libertadora ao mesmo tempo. Ninguém está vindo para resgatar a criança que você enterrou dentro de si. Você é a única pessoa que deve voltar no tempo emocionalmente e segurar a mão dela com ternura. Você é a única pessoa que deve dizer as palavras que ninguém mais jamais disse. Você não merecia passar por aquilo, você era apenas uma criança inocente. Você tem permissão para descansar agora. Este é o verdadeiro começo do trabalho com a sombra, do trabalho profundo de integração. Não é sobre consertar superficialmente, não é sobre performar uma versão melhorada de si mesmo, não é sobre desviar da dor com positividade tóxica e artificial, mas sim sobre se virar em direção às partes abandonadas de si mesmo e declarar com convicção: eu te vejo agora, eu te ouço agora, e eu não vou te abandonar nunca mais. Esse é o verdadeiro processo de reparação emocional. E é brutalmente difícil porque exige que você sinta toda a dor que nunca teve tempo ou permissão de sentir. Ele exige que você se sente com a raiva acumulada, com a tristeza profunda, com todas as necessidades não atendidas. Que você chore pelos aniversários onde absolutamente ninguém apareceu para celebrar você. Que você lamente a inocência que perdeu, enquanto protegia pessoas que deveriam ter sido elas a te proteger. Mas essa dor, esse processo de luto, não é fraqueza de forma alguma. É a prova viva de que você está finalmente se curando de verdade. Porque o que antes estava congelado no tempo, está finalmente começando a derreter e fluir. Agora, vamos falar especificamente sobre como esse padrão de sobrevivência se manifesta na vida adulta, de forma sutil, trágica e frequentemente completamente invisível para os outros e até para você mesmo. Você pode se tornar um terapeuta não oficial em todas as suas amizades, mas nunca permitir que ninguém realmente te veja vulnerável. Você pode ser constantemente elogiado por sua independência férrea, quando na verdade, lá no fundo, você está absolutamente aterrorizado com a possibilidade de ser um fardo para alguém. Você pode estar em relacionamentos amorosos onde você sempre funciona em excesso, sempre consertando tudo, gerenciando todas as emoções, explicando demais cada situação e se perguntando constantemente por que você se sente tão ressentido e exausto. Você pode lutar intensamente com limites saudáveis porque dizer não ainda parece uma traição terrível às pessoas que você ama. Estas não são características de personalidade inatas ou imutáveis. Estas são estratégias de enfrentamento, aprendidas e condicionadas ao longo de anos. E as boas notícias são que elas podem ser desaprendidas. Mas apenas quando você para de idolatrar e romantizar sua força aparente e começa verdadeiramente a honrar e validar suas feridas profundas. Uma das coisas mais poderosas e transformadoras que você pode fazer é perguntar diretamente à sua criança interior: o que eu precisava naquele momento que nunca recebi? Você pode ouvir respostas honestas e dolorosas como: eu precisava que alguém me dissesse que não era minha culpa. Eu precisava que alguém perguntasse como eu estava me sentindo. Eu precisava brincar livremente, descansar profundamente e rir sem medo de consequências. Lentamente, muito lentamente e com paciência consigo mesmo, você começa a dar essas coisas fundamentais para si mesmo. Não para consertar magicamente seu passado doloroso, porque isso é impossível,
mas para parar de revivê-lo compulsivamente no presente. Esta é a maneira de parar de buscar figuras parentais em seus parceiros românticos. Esta é a maneira de parar de confundir ansiedade crônica com intuição genuína. Esta é a maneira de parar de fugir da criança que você era e do eu autêntico que você está se tornando. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, uma vez declarou com sabedoria: não há como chegar à consciência sem passar pela dor. As pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. Mas o trabalho genuíno com a sombra exige corajosamente que nós a enfrentemos. Toda ela, sem exceção. A parte negligenciada, a envergonhada, a assustada, a enfurecida. Porque a cura verdadeira não é sobre se tornar alguém completamente novo e diferente. É sobre relembrar e reconectar com quem você era antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser para ser aceito. Então, se você é alguém que cresceu rápido demais, saiba profundamente isto. Sua maturidade precoce nunca foi o verdadeiro problema. O problema real foi que você não teve absolutamente nenhuma escolha na época. Mas agora, neste momento presente, você tem escolhas. Você pode escolher conscientemente a suavidade e a ternura. Você pode escolher descansar sem culpa. Você pode escolher parar de gerenciar obsessivamente as emoções de todos ao seu redor e começar finalmente a honrar as suas próprias. E não, isso não vai acontecer da noite para o dia magicamente. Haverá dias difíceis, onde você se sentirá como uma criança novamente, vulnerável e assustada. E isso é bom, é perfeito. Esse é exatamente o ponto central. Deixe essa criança interior voltar para casa finalmente. Deixe-a chorar todas as lágrimas reprimidas. Deixe-a brincar livremente sem preocupações. Deixe-a finalmente ser vista e reconhecida verdadeiramente, porque você não está quebrado ou defeituoso de forma irreparável. Você está no processo de se tornar inteiro pela primeira vez. E talvez, pela primeira vez na sua vida inteira, você está finalmente crescendo da maneira correta e saudável. Não através de pressão externa sufocante, não através do medo paralisante, mas através da verdade libertadora. Você nunca teve uma infância verdadeira, mas você ainda tem um futuro inteiro pela frente. E desta vez, você tem o poder de escrevê-lo exatamente como quiser. Se este vídeo tocou seu coração, é porque você reconheceu algo profundo em si mesmo. E esse reconhecimento já é o primeiro passo para a cura. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas carregam essa mesma ferida invisível, esperando permissão para finalmente descansar. Agradeço imensamente por ter assistido até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre autoconhecimento e cura emocional. Deixe sua opinião nos comentários. Você se identificou com essa história? Como tem sido sua jornada de reconexão com sua criança interior? E se você conhece alguém que cresceu rápido demais, que sempre foi o forte da família, compartilhe este vídeo. Você pode estar oferecendo as palavras que essa pessoa precisava ouvir há anos. Às vezes, sentir-se visto é o início da transformação. Juntos, podemos quebrar esse silêncio e curar gerações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.